Olá amigos, 4 de outubro de 2013, a Voz do Brasil pela Vida. 4 de outubro, hoje encerra-se na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte o 9º Simpósio Internacional Filosófico Teológico. Ano passado, a abertura desse Simpósio Filosófico Teológico foi feita por Leonardo Boff. Então já sabem mais ou menos do que estamos a falar em relação à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. E este ano, quem é a figura central do Congresso? É a senhora doutora Roseli Fishman. Então vou ler alguma coisinha a respeito do currículo dela aqui. Ela é integrante ativa do grupo de altos estudos sobre aborto. É contra a implantação do ensino religioso nas escolas, afirmando que a igreja quer manipular crianças, levando-as ao preconceito e à discriminação. Coloca-se contra as parcerias entre o Brasil e o Vaticano e já mobilizou líderes da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, para viagens de protesto a Brasília na época da aprovação do Acordo Brasil-Santa Sé. É favorável ao casamento dos homossexuais e à adoção de crianças por pares homossexuais. E essa senhora, com esse breve resumo do seu currículo, é a grande personagem, a personagem central do 9º Simpósio Internacional Filosófico Teológico da Faculdade Jesuíta de Educação e Teologia. Ou seja, é a igreja inserindo o inimigo dentro de si mesma, dentro do seu próprio âmago. É uma faculdade jesuíta levando para falar aos alunos e instilar essas ideias aos alunos uma pessoa claramente cultora da morte, uma pessoa que se alia à cultura da morte no Brasil e evidentemente tem uma atuação transnacional nessa matéria, uma abortista de carteirinha, essa senhora Roseli Fishman. E é isso que nós estamos a verificar nas escolas superiores católicas do país inteirinho e de grande parte do mundo, talvez com um foco maior de resistência nos Estados Unidos da América. Estamos trazendo o inimigo, estamos trazendo a influência do inimigo para dentro da igreja. Os nossos prelados estão tolerando essa situação. Os nossos professores católicos, evidentemente numa faculdade jesuíta de Filosofia e Teologia, muitos deles sacerdotes, estão trazendo o inimigo para dentro da igreja. E nesse momento com muito mais preocupação, porque analisando as entrevistas recém-dadas pelo Papa Francisco, nós, os católicos conservadores, podemos ficar de cabelo em pé. São entrevistas, a meu ver, descuidadas por parte do pontífice, que parecem querer arrombar as portas da igreja, a negociação, a tolerância com matérias antes consideradas matérias inegociáveis, posições inarredáveis da igreja. E aqui me refiro especialmente, porque é este o foco da nossa preocupação, a questão da sacralidade da vida humana desde a fecundação. As entrevistas recentes do Papa Francisco têm mostrado uma posição, uma sinalização de enfraquecimento, de afrouxamento com relação à sacralidade da vida humana desde a fecundação. Num dos trechos de uma entrevista dada a um site jesuíta também, ele até menciona um exemplo que deveria ser um exemplo de acolhimento,
por parte da igreja, e nós não nos opomos à palavra acolhimento de modo nenhum, de uma mulher que praticava abortos num primeiro casamento e que agora vive um segundo casamento, mas tem uma prole de 4, 5 filhos. Então, aparentemente, justificando uma conduta inicial isenta, sem mencionar a questão do arrependimento, e ainda colocando uma situação de segundo casamento, que é algo muito estranho a falar em termos de direito canônico, já que não existe segundo casamento de direito canônico, exceto uma hipótese de anulação muito rara, como se a decisão do Papa seja a de levar a igreja para mudar completamente, conceitualmente, aquilo que tem sido defendido até agora como posição inegociável. Nós temos documentos doutrinários a esse respeito da lavra do Papa João Paulo II. São esses documentos que orientam a posição da igreja na atualidade. Claro, alguém me dirá, não, são entrevistas. Entrevista não é documento doutrinário. Entrevista não é encíclica. Entrevista não é carta pastoral. Entrevista não é Constituição. Verdade que não seja Constituição. Mas o que dá impacto e provoca manchetes em todos os órgãos da grande mídia no mundo, muitas vezes não é até a produção de uma encíclica, cuja profundidade é analisada por poucas pessoas. E sim, uma declaração verbal. E lamento dizer, mas aparentemente o Papa Francisco sofre de uma compulsão pelas entrevistas. Ele até pede entrevistas, ele até propõe entrevistas a órgãos de imprensa e acaba falando nessas entrevistas de modo descuidado. Matérias extremamente fundamentais que deveriam constar de documentos muito pensados, muito equilibrados, muito prudentes, muito debatidos e discutidos antes de vir a público, acabam sendo levadas a público de um modo extremamente informal, eivado de declarações que contrariam o próprio catecismo e contrariam a doutrina, por parte do Sumo Pontífice. Isso causa pânico. E essa palavra que tem que ser usada está a causar pânico entre aquelas pessoas que zelam pelas posições tradicionais da igreja. Nos assusta, isso está a nos assustar. Não podemos deixar de dizer que a atuação do pontífice dessa maneira está a nos assustar. E só podemos dizer que temos de rezar muito e temos de também fazer ouvir a nossa voz, a mostrar que o rumo dos acontecimentos nos preocupa, nos entristece e não nos agrada. Sempre de modo, evidentemente, respeitoso, porque não se propõe de modo nenhum cisma, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos, nós os católicos que zelamos pela tradição, fazer ouvir a nossa voz, principalmente através das entidades organizadas, dos nossos órgãos de imprensa e pelas entidades que mantemos na internet, de modo franco, respeitoso sempre, mas de modo franco, e fazer chegar aos nossos sacerdotes e aos nossos prelados, aos nossos líderes espirituais, que nós estamos preocupados, assustados e estamos desagradados com essa linha sugerida nas entrevistas pouco refletidas do Papa Francisco, especialmente com relação à questão da sacralidade da vida humana desde a fecundação. As posições não podem ser negociadas. Se um dia nós chegarmos a declarar que é aceitável a extinção de uma vida humana no ventre materno, nós estaremos seriamente ameaçados da ruína total. E a esse ponto eu gostaria de cumprimentar um médico do serviço de emergências aqui de São Paulo, do serviço de resgate aqui de São Paulo,
que, chegando a uma cena de acidente fatal, com uma mãe gestante já morta, promoveu uma intervenção cirúrgica no próprio local, na calçada da via pública, e retirou do ventre materno, do ventre da mãe já morta, a criança com vida. Com vida. E pouco importa que as condições do trauma, ou as condições até do fato de que a criança veio à luz prematuramente, acabem talvez por levar essa criança à morte. Ele retirou uma criança do ventre materno da mãe já morta. Ele mostrou com esse gesto a importância de salvar uma vida autônoma numa situação como essa. Ele demonstrou, sob o ponto de vista científico, que existe uma autonomia total, embora dependente muito do ambiente do ventre materno, daquela pequena vida iniciante em relação à sua mãe, porque a mãe já estava morta, mas a criança foi retirada do seu ventre viva. E ele se mostrou, a meu ver, como um médico que merece ser lembrado e homenageado, como o nosso herói da semana. Um contraponto extremamente poderoso a tantos médicos que violam o seu juramento, praticando abortos, praticando chacina de inocentes no ventre materno. Aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.